É, pessoal, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Vasco contra o Corinthians, jogo que acontece às 4 horas da tarde em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo a gente vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E o Fernando Diniz finalmente mudou. O Pablo Verratti deve ir para o banco de reservas. E com isso o titular deve ser o David. E o Paulo Henrique é desfalque na lateral direita. Com isso, Pumita Rodrigues deve ser o titular. Se você não me conhece, meu nome é João. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes. Dá essa moral pra gente, porque é muito importante. Estamos próximos de chegar à nossa meta de 11.900 inscritos. Então se inscreve aí, beleza? Agora vamos para as informações, porque tem novidade pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre DVD, isso mesmo, David deve ser o titular na partida de hoje contra o Corinthians. Finalmente parece que o Fernando Diniz acordou, depois de tantas críticas do torcedor vascaíno em cima do Verratti sendo titular, o David deve ser titular na partida de hoje contra o Corinthians. Segundo informações do Atenção Vascaínos, David será titular na vaga de Pablo Verratti. Informação importante pra gente poder saber do jogo de hoje, né, cara? Uma novidade, querendo ou não. Uma outra novidade também pro jogo de hoje é o novo reforço do Vasco da Gama, o colombiano Andrés Gomes. Andrés Gomes está relacionado para o jogo de hoje contra o Corinthians, tá? Vai para o jogo, segundo informações do Lucas Pedrosa, o ponta colombiano de 22 anos de idade, camisa 11, é o novo reforço do Vasco e está relacionado para o jogo contra o Corinthians neste domingo em São Januário. Então a gente vai poder ver o reforço do Vasco da Gama, jogador que foi recém-contratado pelo Vasco através do Reims da França. E aí, vocês acham que o Andrés Gomes vai jogar muita bola? Não acham? E aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, beleza? E essa mudança do Fernando Diniz, foi certa, foi errada em colocar o David como titular no lugar do Pablo Verratti? Muito torcedor vascaíno estava querendo o jogador como titular, né, particularmente. Então vamos lá, Vasco contra o Corinthians, onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações, tá? Pra quem pergunta onde vai passar o jogo, pessoal, o jogo vai passar na Globo e também no Premiere, tá? Então, importante, tanto na Globo, canal aberto, e tanto também no Premiere, canal fechado, pra quem quiser assistir o jogo do Vascão contra o Corinthians no dia de hoje. O jogo acontece em São Januário, às 4 horas da tarde, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, né? O árbitro da partida vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima. Eu particularmente não conheço o árbitro, não lembro pelo nome particularmente, né? O assistente vai ser Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra. E o VAR vai ser o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, tá? Vamos lá, como chegam os dois times pro jogo de hoje? O torcedor do Vasco vive em certeza sobre qual versão do time entrará em campo. A que goleou o Santos por 6-0 no Morumbis, ou a que foi dominada pelo Juventude no meio de semana, né, pelo Campeonato Brasileiro. Inacreditável aquele jogo, o Vasco não jogou nada. Para o duelo contra o Corinthians, o Fernando Diniz contará com dois reforços importantes. O volante Jair, que tá voltando, né, da suspensão do último jogo contra o Juventude, né, na vitória contra o Santos, e também tem o Andrés Gomes, tá? Andrés Gomes, que é o atacante colombiano que a gente acabou de falar, vai fazer a sua estreia no dia de hoje contra o Corinthians. Já o Corinthians atravessa uma fase difícil no Brasileirão. Acumulado de 6 jogos sem vitória, a equipe segue desfalcada de nomes importantes. Os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay ainda se recuperam de lesões, assim como os meio-campistas André Carrilho e também José Martínez, que também estão fora. Com isso, o setor central do time será modificado. Charles deve assumir uma das vagas no meio de campo, enquanto Maicon e Breno Bidon disputam a outra posição disponível. Então, cara, é um time do Corinthians todo desfalcado contra o Vasco no dia de hoje. O Vasco tem a obrigação de vencer o Corinthians no dia de hoje em São Januário. Fato é esse, não tem discussão, tá? A realidade é essa. No Vasco da Gama, pessoal, vai ter mais um desfalque, né? O desfalque do Vasco hoje vai ter o Paulo Henrique. O Paulo Henrique acabou
sentindo dores na coxa, né, e será preservado para o confronto de quarta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Informação foi dada pelo Globo Esporte Vasco sobre essa situação do jogador. Paulo Henrique desfalcará o Vasco contra o Corinthians. O lateral direito está fora da partida que acontece neste domingo às 4 horas da tarde em São Januário. Com dores na coxa, o jogador será preservado para o confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O lateral já havia desfalcado o Vasco na partida contra o Juventude no meio de semana, em Caxias do Sul, né? O jogador havia sentido uma indisposição e ficou de fora da relação de última hora. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa, tá? Então, informação importante pra gente poder saber sobre essa situação do nosso lateral direito titular, né? E que tá na pré-lista de convocados para a seleção brasileira do Carlos Ancelotti, né? O nosso lateral PH, beleza? Bom, vamos para a provável escalação do Corinthians, pessoal. Segundo informações do Globo Esporte, a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje vai ser essa, tá? Não tem um mapinha aqui ainda, mas vamos lá. Provável escalação do Corinthians contra o Vasco nesse domingo. Hugo Souza no gol. Estão falando que o Hugo Souza pode não jogar também no jogo de hoje, não sei, eu vi alguns boatos, alguém falando sobre isso, né? Mas Hugo Souza no gol, Mateuzinho no lateral direito, dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, o lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo ou lateral direito, não sei agora, Matheus Bidu, dupla de volante, o trio do meio campo, na verdade, né? Ranieri, Charles e Maicon, ou o Breno Bidon. Já no ataque do Corinthians vai ter o Rodrigo Carro, que é um excelente jogador, o Vasco tem que tomar cuidado com ele, né? Kaique e também o atacante, o centroavante Guinegão. Cara, é um time muito fraco do Corinthians, particularmente, né? Tá cheio de desfalque, sem o Roberto, que é o artilheiro do Corinthians, sem propriamente o Memphis Depay, que é um dos principais jogadores também do elenco. Então, cara, é um Corinthians totalmente desfalcado. Vamos torcer pro Vasco vencer o jogo de hoje, né? É um jogo que o Vasco, vamos dizer, que é favorito no jogo de hoje. Então, cara, vamos ver, vamos torcer pra isso acontecer. Se vai jogar da mesma maneira que jogou contra o Santos no final de semana passado, o Vasco goleia esse Corinthians novamente. Agora, se jogar como jogou contra o Juventude nesse meio de semana, meu irmão, a gente vai passar sufoco, tá? Realidade é essa. Vamos para a provável escalação do Vasco pro jogo de hoje, pessoal. É a seguinte, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui no campinho a escalação do Vasco da Gama. Isso mesmo. Léo Jardim no gol, lateral direito Pumita Rodrigues, a dupla de volante, de zagueiro, perdão, Lucas Freitas e Hugo Moura. Lembrando que o Robert Renan ainda não tá no bid da CBF, então não pode estrear ainda, né? E o Vasco tá buscando igual um louco no mercado da bola aí algum zagueiro. Estão procurando o Nino, né? O Nino acabou que aceitou a proposta do Vasco, mas acabou que o Zenit da Rússia não liberou o jogador. Então o jogador provavelmente não vai vir pro Vasco. Dupla de zaga do Vasco hoje, por enquanto, é Lucas Freitas e Hugo Moura, tá? Hugo Moura que é volante, o Diniz está inventando novamente de colocar o Hugo Moura como um zagueiro. Lateral esquerdo, Lucas Piton, dupla de volante, tá? Jair de volta de suspensão, Jair estava suspenso, ficou fora da partida contra o Juventude no meio de semana. Tietê mais pra frente, Tietê que tá sendo um motorzinho no meio campo do Vasco. Meio campista, Felipe Coutinho, tá? Então Coutinho aí jogando também como titular. Ponta direita, Ryan. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante, que é a novidade, é o David, tá? Isso mesmo, DVD deve ser titular na partida do Vasco no dia de hoje contra o Corinthians. Cara, Verratti indo pro banco de reservas. Verratti que é o artilheiro do Vasco nessa temporada, né, mas tá sofrendo bastante críticas do torcedor vascaíno, ainda mais após aquela vitória do Vasco sobre o Santos, que tava sem ele e o Vasco parecia que tava jogando totalmente leve, né? O Verratti tem uma característica de um centroavante pesado e tudo mais, tem que mandar a bola na área pra ele, é um jogador que não é tão bom com a bola nos pés. Enfim, não deixa de ser o artilheiro do Vasco. No segundo tempo, o Verratti, com certeza absoluta, deve entrar, caso precise, né? Mas, teoricamente, a equipe titular do Vasco da Gama para a partida de hoje vai ser essa aqui, que tá na tela para vocês. Léo Jardim no gol, lateral direito, Pumita Rodrigues. Como eu falei para vocês, Paulo Henrique tá fora. Dupla de titular de volante, de zagueiro, tô confundindo. Lucas Freitas e Hugo Moura. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Dupla de volante titular, agora sim, Jair e Tietê.
Meio-campista, camisa 10, Felipe Coutinho. Ponta direita, Ryan. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante, David, tá? Então, informação importante pra gente poder saber, é um time do Vasco melhor, né, teoricamente, do que o do Corinthians. O do Corinthians tá bastante desfalcado. Se o Corinthians estivesse com todo o time dele, sem desfalque nenhum, cara, com certeza o time do Corinthians é melhor que o do Vasco. Agora, com um ataque feito de Kaique, Guinegão, pô, pelo amor de Deus, é um time fraco. O meio-campo do Corinthians é Charles e Maicon. Maicon bastante criticado, Charles também. Então, cara, é um time do Corinthians que tá fraco pro jogo de hoje, mas, né, a gente obviamente não vai subestimar nada do tipo. Vamos torcer pro Vasco vencer o Corinthians de qualquer maneira, beleza? Bom, vamos dar uma olhada na tabela do Brasileirão, pessoal, que também é super importante pra gente poder falar. Né, cara, o Vasco tá aqui, cara, em 16º colocado com 19 pontos, né, tá na situação ali perigosa, perto da zona de rebaixamento. O Vasco precisa vencer o jogo de hoje contra o Corinthians, e aí vencendo o jogo de hoje, pula ali, né, empata com 22 pontos com o próprio Corinthians mesmo. Então isso é importante pra gente poder saber, né. O Corinthians tá com 22 pontos, lembrando que o Vasco tá com um jogo a menos, tá, então o Vasco tem um jogo a menos dentro de casa contra propriamente o Bahia. Então é um jogo que o Vasco teoricamente é favorito, então é importante saber sobre isso, tá? Então, cara, é um Vasco que vai hoje jogar contra o Corinthians, um time difícil, teoricamente, mas tá cheio de desfalque e que pode ali o Vasco conseguir essa vitória no jogo de hoje. Seria muito importante para o Vasco da Gama vencer esse jogo de hoje. É um jogo difícil, né? Por mais que o time do Corinthians tá cheio de desfalque, mas é um jogo que o Vasco tem possibilidade e que, na minha opinião, por conta desses desfalques que tem no Corinthians, o Vasco acaba sendo o favorito na partida de hoje, tá? Então, importante, lembrando a vocês, Vasco vencendo o jogo de hoje, você já sabe que vai ter reação aí dos corintianos, reações dos flamenguistas e seja o que for, reação de todo mundo. Então fica ligado aqui no nosso canal, tá beleza? Que é super importante esse apoio de vocês. Coloca aqui embaixo quem vai fazer o gol da vitória do Vasco de hoje, qual vai ser o placar, né? Quem vai fazer o gol? Pra mim, na minha opinião, o jogo de hoje vai ser 2-1 Vasco, 3-1 Vasco, vamos lá, 3-1 Vasco, gol Felipe Coutinho, Ryan. E vamos colocar ali gol do DVD, tá? 3 gols ali do Vasco, e quem vai fazer o gol do Corinthians ali vai ser o Garro. Vamos colocar que o Garro vai fazer o gol ali, que é o melhor jogador desse time do Corinthians na partida de hoje, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso. É um Vasco da Gama que tá com alguns desfalques, querendo ou não, né? O lateral direito, o Paulo Henrique, é titular absoluto, não vai jogar. E faz falta, querendo ou não, né? O Paulo Henrique é um baita de um lateral, inclusive tá na pré-lista de convocados da seleção brasileira do Carlos Ancelotti. Inclusive teve informações de que o Ancelotti vai estar presente em São Januário no dia de hoje. Então é importante saber sobre isso. Ancelotti que vai em São Januário para dar uma olhada ali no Ryan, né? Propriamente ia dar uma olhada no Paulo Henrique, mas acaba que o Paulo Henrique sentiu um incômodo ali. Acabou que o Ancelotti acaba que não vai ver o Paulo Henrique em campo no dia de hoje, né? Mas é um Vasco que, na minha opinião, é favorito pro jogo de hoje. Vamos torcer pro Vasco vencer. Vasco vencendo, você já sabe, vai ter reação dos corintianos, dos flamenguistas, dos rivais, tudo secando o Vascão. Vamos torcer, pessoal. Lembrando, Vasco vencendo, não tem live pós-jogo e a gente vai postar aqueles vídeos de reações. Vasco perdendo, vai ter aquele vídeo de pós-jogo, aquela live de pós-jogo aqui, a gente trocando uma ideia e falando sobre a derrota. Espero que isso não vai acontecer, se Deus quiser. Até bater aqui na madeira, tá? Amém. É isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de clicar no botão de hypar, porque ajuda a divulgar para mais pessoas. Segue a gente no nosso Insta, tá? Tá aí na descrição. Quem quiser seguir a gente lá é super importante. E é isso. Tamo junto. Vira membro do canal. A partir de R$2 você consegue virar membro. E é isso. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e vitória Vascão no dia de hoje. Se Deus quiser, Fernando Diniz, não faz loucura.